Deus ama vocês e Deus ama muito. Ninguém nos ama como Deus ama. Então, se nós pegarmos 1 milhão de pessoas e colocarmos aqui agora e elas disserem para nós, eu vou servir vocês, eu vou passar todas as propriedades que eu tenho para o nome de vocês, eu vou ser escravo de vocês a vida inteira. Pois bem, esse 1 milhão de pessoas nos amando dessa maneira não vai chegar nem aos pés do quanto nós fomos amados por Jesus Cristo. Jesus nos amou até o extremo, e até o extremo Ele amou. Jesus não nos conformou de amar com pouco. Jesus não ama ninguém com pouco. Jesus ama com muito. E a palavra de Deus, ela que sai da boca do Pai e cai na terra, veio para germinar essa terra. A terra do mundo anda árida, seca. E nós precisamos da palavra, porque a palavra é a semente, é onde fará frutificar, é onde dará renovo aqui entre nós. Essa palavra é o renovo do mundo. Essa palavra veio para renovar todas as coisas. Todas as coisas podem ser renovadas pela palavra do Senhor Deus. Então, às vezes, nós tentamos renovar com a palavra do homem. E nós vamos lá e ficamos falando com o esposo não é renovado. E ficamos falando com o filho não é renovado. E então ficamos falando com a sogra não é renovada. Mas quando é a palavra de Deus, quando Deus chama a pessoa ali, digamos, no mano a mano, quando Deus dá um solavanco na pessoa, Deus manda a palavra para a pessoa, aí a pessoa começa a ser renovada. Então tinha um homem que a esposa dele era super da igreja, ele levava ela de carro na igreja, deixava ela na porta, enquanto ela ia louvar a Deus. Para onde que ia o homem? Ia sair com a amante, ia para o motel com a amante. Ele era bandido, ele via um monte de pornografia no celular, ele levou tiro, e um dia Deus falou assim para ele, seguinte, basta. Ou você dá um basta na sua vida errada, ou eu vou tocar naquilo que você mais ama. E ele falou, o que eu mais amo é meus filhos. Deus vai tocar nos meus filhos. E ele ficou com temor, porque ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus, ela ressoa como um trovão lá na nossa alma. E essa trovoada na alma do homem começou a renovar ele, começou a modificar ele. Esse homem começou a orar, esse homem começou a procurar a igreja, esse homem foi ouvindo a palavra do Senhor, esse homem foi conhecendo a verdade, e a verdade foi o libertando, e a palavra liberta. Então ele hoje é uma criatura nova, nasceu de novo, não está mais na carne, com a carne, nem aqui para satisfazer os desejos da sua carne, mas ele é um homem agora para viver no Espírito. Ele é um homem que nasceu do batismo, da água e do Espírito. Ele é um homem que nasceu de novo. Ele estava morto pelo pecado, mas ele ouviu a voz do Filho de Deus e saiu do seu túmulo, e saiu da sua sepultura pela voz do Filho de Deus. Então, um dia Deus pegou o profeta Ezequiel em visão e colocou ele num vale, só tinha osso seco. Ezequiel olhou para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, era só osso seco. E Deus falou assim, a senhora conhece, né? Que Deus falou, Ezequiel, esses ossos podem reviver, só tu sabes, Senhor Deus. E Deus disse, profetiza sobre os ossos. E Ezequiel começou a profetizar, pregar. E a palavra, foi lançando a palavra. Daqui a pouco os ossos, foi vindo carne sobre eles, eles foram se formando e viram um poderoso exército. Um exército muito numeroso. Então onde tinha os ossos secos, era onde Deus ia arrancar dali o seu exército. Era da onde Deus ia levantar um povo novo para ele, naquele vale de sombra da morte. Deus foi até lá buscar aqueles ossos. Então Deus primeiro ele lançou a palavra, depois ele disse, chama o espírito, porque eles estão sem espírito, eles só estão a carne. E aí Ezequiel chama o espírito, é oração. É por isso que a gente ouve a palavra na igreja, depois tem uma música, e depois tem um canto para vem Espírito Santo. E aí veio o Espírito Santo e eles reviveram. E era uma multidão que ninguém podia contar para servir Deus. Então, de repente, você conhece alguém que está assim, como vale de ossos secos. Talvez você já tenha se sentido como um vale de ossos secos. Mas fique sabendo que pela palavra de Jesus, você se levantará, você se erguerá. De repente é um pecado que você não consegue largar,
De repente é um filho que faz você chorar, que é o seu vale dos ossos secos, que você está há tanto tempo ali nessa situação insistindo e só está vendo seco, só está vendo coisa morta, não está vendo nada reviver. Mas se você persistir com a palavra, continuar lançando a palavra, uma hora vai se levantar. Uma hora esse túmulo vai ser aberto, esse osso seco não vai mais ficar lá caído. Vai vir a carne sobre ele, vai vir o Espírito Santo sobre ele. E ele vai se tornar um servo do Senhor. E você também vai se tornar um servo do Senhor. Se você obedecer a palavra, andar no caminho da palavra.